Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Vamos pra cima e vai Corinthians, cara. Ninguém consegue explicar a vitória de ontem do Coringão. Ou a explicação é um dos melhores ditados aí do futebol. Quem não faz, toma. Tá? Então o Novo Horizontino sofreu na pele ontem, né, esse ditado aí do futebol brasileiro, tá? E a gente pode acompanhar essa e outras novidades do Coringão nesse vídeo. Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Família, uma ótima terça-feira para toda a nação, né? Com essa felicidade aí, mais uma vitória dentro do Campeonato Paulista, 6 vitórias em 7 jogos, tá? O Corinthians bate aí 18 pontos, a gente vai ver a tabela aí mais pra frente. Vamos falar do que foi a partida, o que a gente já esperava também. Ontem eu falei, se antes de começar o jogo o pessoal chega e fala, ó, vamos ficar aqui com um empate, 1 ponto para cada, todo mundo volta feliz, beleza? Opa, assino embaixo. Por quê? O nosso time tinha jogado sábado, o nosso time joga quinta-feira e tinha um jogo no meio do caminho na segunda, com um time reserva do reserva, né? Uma mistura de time B com time C. Tivemos 2 jogadores ontem em campo que jogaram pela primeira vez como titulares do Corinthians, né? O Jacaré era o primeiro jogo oficial, Luiz Eduardo ganhou alguns minutos contra o Noroeste, ontem já foi titular. São alguns exemplos. Alguns exemplos. E a gente conseguiu uma vitória. Como? Vamos tentar explicar. Cara, o primeiro tempo, tá? O Corinthians não fez nenhuma finalização. Não teve nenhuma finalização. Zero, tá? 0, 0, 0. Então a gente teve um meio campo com Charles, Alex Santana e Rian, Luiz Eduardo como armador, e o ataque Yuri e Pedro Raul. A gente não criou nada. Sabe o que é nada? Sabe o que é não pisar na área do adversário durante 50 minutos, né? 45 ali mais 5 de acréscimo? Nada, zero. Enquanto isso, o adversário teve, já no primeiro minuto, uma bela finalização de fora da área, o Hugo Souza fez uma boa defesa. Aos 19 minutos, né, um pênalti cometido pelo Hugo Souza. Saiu atrasado de novo. Já havia saído atrasado contra o Noroeste. Ontem sai atrasado, faz o pênalti. Na cobrança, bela defesa do Hugo. Bela defesa do Hugo. Aos 30 minutos, um lançamento nas costas da defesa, o Ayrton saiu cara a cara, só tirou do Hugo Souza. Aí ele ia fazendo o gol, né? O João Pedro consegue se recuperar, corre, dá o carrinho e tira a bola em cima da linha. Então já falei de finalização de fora da área, pênalti perdido, zagueiro tirando a bola em cima da linha. Olha o número de chances, fora os cruzamentos, finalização para fora, escanteios. Só deu Novo Horizontino. Teve uma falta da meia-lua, que o Robson bateu para fora. Aos 44, uma finalização no travessão de fora da área, que a bola desviou, foi no travessão. Aos 49, o Charles foi dominar a bola na frente da área do Corinthians, a bola escapou. Novo Horizontino quase fez, aí o Corinthians roubou a bola, caiu no pé do Charles de novo. O que ele fez? Errou o passe. Ele tentou entregar o gol 2 vezes, né, no mesmo lance. E aí acabou o primeiro tempo. Cara, um terror. Um terror para o torcedor corintiano que assistiu esse primeiro tempo. O Corinthians não ficou com a bola, o Corinthians não conseguiu trocar 5 passes para ligar um contra-ataque, para organizar o time, para sair da pressão do Novo Horizontino. Nada. A gente não conseguiu fazer nada no primeiro tempo. Nada. E o Novo Horizontino empilhou finalizações. Segundo tempo.
E aí temos duas mudanças, não só de nomes, mas de posicionamento tático que ajudaram o Corinthians. Entrada do Romero e do Giovani, sai Yuri Alberto e sai o Charles. O Romero entrou no lugar do Yuri, mas veio para fazer um meia armador, que era o Luiz Eduardo. O Ramon Dias fez o seguinte: tava o meio-campo com 3 volantes e um meia e 2 atacantes, né? Ele ficou agora com 2 volantes apenas, né? Alex Santana e o Rian, a dupla ali à frente da área, na frente da zaga. Romero como armador, aí abriu o Giovani na direita e o Luiz Eduardo na esquerda. E manteve o Pedro Raul como centroavante. Então ele mudou o esquema tático e mudou as peças. Mudou algumas peças, né? Romero armador, Giovani aberto pela direita. Rodou o segundo tempo e nada aconteceu, tá? Jogo truncado, jogo parado, jogo que não andava. Qual que foi o ponto positivo? Do início do segundo tempo até o momento que o Corinthians marcou o gol. Que o Novo Horizontino também não teve aquele ímpeto, né? O início do segundo tempo, o Novo Horizontino também não teve grandes chances. Ficou aquele jogo morno, aquele jogo feio. Aos 58 minutos tivemos a saída do Luiz Eduardo e a entrada do Matheus Bidu como ponta esquerda, então mantém a estrutura, né? Só trocou ali 6 por meia dúzia na ponta esquerda. Então a gente ficou com o lateral esquerdo Hugo e o Matheus Bidu à frente dele. Aos 67, Pedro Raul foi girar em cima da zaga, conseguiu um escanteio, sem nem finalizar no gol, né? Ele foi girar, o zagueiro deu um biquinho para fora. Escanteio, veio a cobrança, o goleiro cortou, só que ficou no meio do caminho. A bola caiu no pé do Giovani. E olhou, fez o cruzamento para o Alex Santana, um passe calculado. O Alex Santana só escorou para o gol, o goleiro estava fora, né? Ele saiu para cortar o cruzamento e não voltou. 1-0 Corinthians na primeira finalização do nosso time. 1-0 na primeira finalização do nosso time no jogo. Tá aí. Se a gente pega um jogo desse no ano passado, por exemplo, com o Mano Menezes, tava 3-0 pro Novo Horizontino, aí o Corinthians ia tentar, ia ficar 3-1, igual foi ano passado na Arena. Os times tinham meia chance e faziam um gol. Ontem eles tiveram um caminhão de chance, né? Eu vi até a estatística final, ficou 23 finalizações pro Novo Horizontino contra 4 do Corinthians. Resultado, 1-0 Corinthians. Pô, cara, bizarro, né? O futebol é bizarro, o futebol tem disso. E aí, depois que a gente abriu o placar, né? Alguns minutos depois, tivemos a entrada do Léo Maná no lugar do Jacaré, que foi o lateral direito, e o Héctor Hernandes no lugar do Pedro Raul. Aí o Corinthians teve uma outra chance com o Héctor Hernandes, que ele girou na frente da área e finalizou de esquerda, mas o goleiro fez uma defesa tranquila. O Novo Horizontino teve uma outra chance com 2 bolas na trave, uma na trave e outra no travessão no mesmo lance, mas o árbitro já havia marcado a saída de bola, né, antes do escanteio, antes do cruzamento. E no último minuto, o Corinthians teve uma outra chance. Uma ótima jogada do Giovani, dominou lá na direita, veio cortando para o meio, puxando, sofreu a falta. Romero bateu a falta, o Jordi espalmou, ela ainda pegou no travessão e saiu. Então tivemos aí a finalização do Héctor, essa do Romero. Com isso, o Corinthians chegou a 4 finalizações na partida. Mas até o momento do gol, era 1-0. O gol foi a primeira finalização. Então, é tudo aquilo que a gente falava, da dificuldade do jogo, a falta de entrosamento, né? Tivemos 3 jogadores ontem que, cara, pelo amor de Deus. Hugo, lateral, Charles, volante, e o Pedro Raul. Para mim, os 3 piores em campo ontem. Os melhores... O Hugo Souza, né, como a gente falou ontem na live, que apesar do pênalti cometido, defendeu o pênalti e fez outras defesas importantíssimas. João Pedro, bom jogo, tá? Apesar de alguns erros técnicos ainda, bom jogo mais uma vez. O Jacaré, que fez a estreia na lateral direita, muita personalidade, gostei. É um cara que pode crescer de rendimento ali com a camisa do Corinthians futuramente. É um cara muito novo ainda, né? Não dá pra gente colocar muita expectativa, calma. Só que foi uma boa estreia.
Dos volantes, o Charles, já comentei, o Alex Santana, apesar do gol, abaixo também, tanto na marcação quanto na saída de bola. Quem eu gostei ali no meio campo foi o Rian. No que ele se propõe a fazer, ele é bom. Desarma, acha o companheiro, simples, objetivo. Simples e objetivo. Agora, quem realmente mudou o jogo foram Giovani e Romero. E para mim o Giovani até um pouco mais porque foi mais decisivo. Conseguiu assistência, né? E a chance que o Romero teve, que foi a cobrança de falta, foi uma jogada individual do Giovani também, tá? O Romero conseguiu cadenciar o jogo, teve mais tranquilidade para o Corinthians manter um pouco mais a posse e respirar. E o Giovani foi o cara incisivo, foi o cara decisivo. Foi quem resolveu o jogo para o Corinthians, tá? Então, assim, pouca coisa a gente vai conseguir tirar desse jogo, né, de ponto positivo para a sequência de jogos. Pouca coisa mesmo. O que a gente tem que agradecer são os 3 pontos. Nesse jogo difícil, de assistir principalmente, né? Que a gente teve aí muita dificuldade, o Novo Horizontino foi muito melhor do que o Corinthians, mas no fim das contas conquistamos os 3 pontos, né? Com isso batemos aí 18 pontos. 18 pontos dentro do Grupo A. Somos agora líderes do Grupo A e líderes gerais do Campeonato Paulista, tá? O Mirassol nessa rodada enfrenta a equipe do São Paulo fora de casa, um jogo difícil. O São Bernardo na quinta-feira recebe o Novo Horizontino, né, que eram os times ali que também tinham 15 pontos, né? E aí o Corinthians agora joga na quinta também contra o Palmeiras e aí pode pontuar e manter essa distância por conta de ter um jogo a mais dentro do campeonato. E eu quero saber a opinião de vocês, né? A avaliação do jogo de ontem, o que acharam de jogadores específicos, né? Atuações individuais e tudo mais. Bom, na coletiva de imprensa, o senhor Emiliano ressaltou aí a dificuldade, né, que a gente já teria no jogo e, obviamente, valorizando essa vitória. Tivemos 48 horas entre um jogo e outro e praticamente sem descanso. Eles, o Novo Horizontino no caso, são um time bem preparado, bem entrosado, sabem bem o que fazem, sofremos. Antes do jogo, já falávamos dele porque sabíamos o que seria aqui dentro. Temos que aprender a sofrer e estamos aprendendo a sofrer. Estamos crescendo, eles tiveram chances, não fizeram. Estamos felizes porque o grupo precisa passar por isso e tem que aprender a sofrer. Tá? Então, nesse sentido aí, é o Emiliano valorizando cada vez mais a vitória do nosso Coringão. Bom, vamos para algumas atualizações aí da nossa administração, né? Corinthians ontem ficou sabendo do resultado aí de 2 processos na FIFA. Um por conta da compra do Rodrigo Garro, o outro por conta da compra do Félix Torres. São 2 casos um pouco distintos, tá? O do Rodrigo Garro, o Corinthians comprou o atleta do Tadieres, da Argentina, beleza, pagou a primeira parcela, e aí já teve um problema com o Tadieres, cobrando valores de impostos. Aí o Corinthians foi, trouxe lá o pedido de compra do Tadieres, falou, ó, já tem aqui um valor que é para impostos. Se na hora que vocês foram receber o dinheiro, o governo argentino cobrou mais dinheiro, né, mais impostos, ou vocês não calcularam isso, problema de vocês. Já tem a taxa de imposto aqui, a gente pagou, e agora vocês estão cobrando mais porque vocês não sabiam de uma outra taxa. O Talheres levou o caso para justiça, né, desportiva, para a FIFA e tudo mais, e o Corinthians foi condenado. O Corinthians já entrou, né, na última instância, que é o DAS, e o caso pode demorar aí mais um ano para ser resolvido. Então esse caso aqui do Rodrigo Garro é uma questão da diretoria do Talheres cobrando um imposto que eles não colocaram não incluíram, né, no valor de compra e aí depois quiseram incluir. Simples, esse é um debate. Do caso do Félix Torres, é muito simples. Corinthians comprou o atleta, pagou só a primeira parcela, atrasou a segunda. E tinha a cláusula lá no contrato. Se o Corinthians atrasar alguma parcela, o Santos Laguna pode entrar na justiça e cobrar o valor todo.
né, o valor restante, completo, que o Corinthians comprou parcelado. O Corinthians atrasou, tá? Então, no caso do Santos Laguna, o Corinthians está errado, ponto final. O Corinthians atrasou a parcela, tem a cláusula, ponto. No caso do Garro, a gente ainda tá nessa briga, mas nas duas situações, o Corinthians entrou aí no Tribunal Arbitral do Esporte, na última instância, para tentar aí algum último recurso e tudo mais, e conseguir quebrar alguma multa, algum valor assim, nesse sentido. Como eu disse, esses casos aí podem demorar até 1 ano, né, para serem resolvidos, e a gente aguarda mais atualizações, tá? O Corinthians soltou uma nota oficial sobre os 2 casos, né, e aí a gente aguarda esse desfecho, ó, vai demorar, tá? Nem criem expectativas aí sobre algo mais próximo nesse momento. 2 atualizações bem rápidas, mas muito importantes. A primeira delas, que ontem foi protocolado na ética do clube, né, o pedido de afastamento do Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. Tá? Então protocolaram aí esse pedido, a gente aguarda mais atualizações, né, os próximos passos dessa situação aí do Romeu Tuma Júnior. Ontem também a Comissão de Justiça do Corinthians enviou um pedido de explicações ao senhor Mário Gobi sobre as falas dele, né? O John trouxe aqui no vídeo de ontem, falando sobre pessoas de chinelo havaiana, né, frequentando o clube, que agora tem bandidos aí frequentando o clube, que isso e aquilo, que baixou o nível, né? Abaixou o nível e tal. A Comissão de Justiça pediu explicação. Vou ser bem direto aqui ao Mário Gobi. Mário, tem muitos bandidos mesmo. Muitos bandidos frequentando o Corinthians. Mas os que roubaram o clube não usam chinela havaiana, tá? Não usam. Isso eu te garanto. Fica aí o recado, né? Da torcida para o senhor Mário Gobi. É desprezível, né, cara? Chega a ser... Falei ontem, é vergonhoso. Vergonhoso o que aconteceu. Para quem quiser mais detalhes, tem no vídeo de ontem, né? Mas... é isso, e a gente aguarda, obviamente, essa decisão, essa resposta e essa explicação do Mário Gobi para a Comissão de Justiça, e mais atualizações eu trago aqui para o torcedor corintiano. E a última novidade é sobre o Giovani, né, que não aparecia desde outubro do ano passado, quando ele entrou como lateral direito contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, né, naquela salada que o Ramon Dias fez. Foi afastado porque não queria renovar o contrato com o Corinthians, não chegou a um acordo. Passou o tempo, ficou treinando afastado, aí esse ano começou a completar alguns treinos, foi se destacando, começou a treinar bem, foi inscrito no Paulistão. Ontem entrou e mudou o jogo. Simples. Simples. Tirando o Hugo Souza, né, que foi o destaque ali na parte defensiva, na parte ofensiva o destaque foi o Giovani. Giovani foi o destaque da partida. Mais inteligente do que os outros atacantes que a gente tem, principalmente jogando pelo lado do campo, né, das opções que a gente tinha para o jogo ontem. Tinha também o Thales, mas aí foi poupado, sabe? É um jogador interessante pra gente. Um jogador interessante. Ponto. O Ramon Dias falou o seguinte na coletiva. O Giovani tem contrato até julho, estávamos conversando com ele. Falei pessoalmente com ele o que um jogador de futebol tem a dizer. O mais importante é treinar e jogar, além do contratual, que com certeza o clube está fazendo de tudo que é possível para fazê-lo ficar. Né? A gente sabe que o Ramon Dias já foi jogador de futebol, então teve aquela conversa ali mais próxima com o atleta, meio que dando alguma dica, né, algum conselho ali para que ele renovasse o contrato e ficasse no Corinthians. E é isso, tá? É isso, o Corinthians deve tentar mais uma proposta aí para renovar o contrato do Giovani e que ele possa ajudar o Corinthians enquanto tiver contrato, né? A gente não sabe se ele vai renovar ou não, a gente aguarda mais atualizações. O Giovani não se pronunciou, né? Não falou nada nesse sentido, só atuou mesmo dentro de campo e ajudou o Corinthians com essa vitória. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês aí sobre os assuntos que comentamos, sobre a vitória de ontem, sobre questão de Mário Gobi, sobre questão de Romeu Tuma Júnior, Rodrigo Garro, Félix Torres, renovação ou não também do Giovani. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, vamos pra cima,
E vai, Corinthians!